de que cada um de vocês colocasse no chat. Obrigado, Júnior, está gravando. Colocasse no chat o nome e a profissão. Por enquanto, só isso, tá certo? Que nós vamos tomar nota disso tudo. Isso é interessante. Eu não vou pedir para ninguém se apresentar agora, normalmente a gente faz, para não levar muito tempo. Só apresentando a minha pessoa, tá certo? Para que vocês tenham uma ideia do trabalho que a gente vem fazendo. Tá? Eu fui governador do distrito em 2009 e 10. O ano rotário, como eu falei para vocês, como começa no dia 1º de julho, nós temos sempre dois anos. Por exemplo, Miranda esse ano é 23, 24, tá? E Alexandre 13 e foi 14. 13, 14, né, Alexandre? Então, veja, como eu fui governador, a gente assume outras funções com o tempo. Com o tempo, eu assumi a função de várias funções, eu não vou descrever para vocês aqui agora, mas hoje, atualmente, eu sou o que a gente chama de instrutor distrital. Mudaram o nome para líder de capacitação. Instrutor é uma pessoa que, como tem experiência prévia, ele orienta o governador novo, a equipe, para que tudo saia a contento, abandonando, entre aspas, o governador quando você sente que ele já tem a coisa na mão. Tá? Miranda, alguns de vocês conhecem, é um trator. Como pessoa, é um amigo que eu tenho, um grande amigo, eu conheço ele de tudo, de trabalho, não, eu sou médico, não sou engenheiro como ele, mas acompanho o trabalho desde que entrei no clube, nós temos mais ou menos o mesmo tempo, entramos em 90, ele em 92 ou 93, e esse acompanhamento é muito grande. A minha maior característica, essa eu digo para vocês, é de não fazer nada muito demorado. Daí que eu acho também que a gente não pode complicar a vida de vocês enchendo muita coisa na cabeça, porque Rotary tem um regimento enorme. Rotary tem hoje uma ferramenta, a gente chama assim, chamada My Rotary, que lá no My Rotary tem um ensinamento enorme e que vocês receberam já através de Júnior vários sites que vocês podem entrar. Eu acho que Martinha botou também vários sites que vocês podem entrar e naquele site, naqueles links, você consegue ler o que eu chamo de regimento, o que é realmente o regimento de Rotary, o que explica tintim por tintim, lei por lei, aquelas pessoas que gostam de ler muito sobre isso e gostam realmente. Alexandre é um deles. Alexandre é procurador, então um procurador, um advogado, ele tem muito mais facilidade com lei do que um médico. Eu prefiro aprender na prática. E acho que vocês podem ler à vontade, mas acho que muita coisa vai ficar na cabeça com dúvidas o tempo todo, e essas dúvidas, na minha opinião, a gente só tira com o passar do tempo, depois que o Rotary é formado, o clube é formado, e aquela formação faz com que nós tenhamos cada vez mais informações. E aí eu coloquei algumas coisas aqui para que a gente siga um roteiro e não nos percamos. Pode me interromper, tá certo? Pode me interromper, não tem problema. Eu estou com um roteiro escrito aqui e vou seguindo. Então, iniciando, tá? O organograma de um clube. Eu não vou falar do organograma do Rotary todo hoje, mas simplesmente de um clube. Por quê? Porque não adianta eu falar agora para o que é distinto para vocês, o que é você o organograma do clube, eu faço questão de que a gente já ouça como ele funciona. Então, um clube de Rotary, ele é fundado com um mínimo de 20 pessoas. Esse clube, ao ser fundado, ele tem obrigatoriamente de ter um presidente, um secretário, um tesoureiro, um chamado protocolo, que eu prefiro o nome em inglês, que é um mestre de cerimônias, que é aquele cara que toma conta do microfone durante a reunião, principalmente reuniões formais,
reuniões de maior formalismo, mas ele pode também assumir qualquer tipo de reunião do clube. Então, esses quatro, no conselho diretor, se juntam a os presidentes de comissões. As comissões que são as principais: Fundação Rotária, a Comissão da Juventude, a Comissão de Serviços à Comunidade, a Comissão de... Me ajuda, Júnior, se eu for esquecendo. A Comissão de Serviços Profissionais e a PQA. Comissão de Administração, que eu considero a mais importante, porque ela administra o clube como um todo. Essas comissões, cada uma tem um presidente. Então, vocês viram que nós temos um presidente, um vice, um secretário, um tesoureiro, um protocolo, e temos 5 presidentes de comissões. Então, isso forma o conselho diretor do clube. O presidente do clube é o presidente do conselho diretor do Rotary Club do Recife, por exemplo, que é o meu. Então, ele não é presidente, ele não decide, ele reúne o conselho para tomar uma decisão. E, às vezes, essa decisão é tomada pelo conselho, mas tem que ser votada em assembleia do clube. Então, uma coisa extremamente, vamos chamar assim, democrática, porque nada é decidido por uma cabeça se a outra cabeça não quer que aquilo funcione daquele jeito. E conversas e chegamos a uma conclusão. Tá? Então, isso é um clube de Rotary, tá certo? Só para ilustrar, porque muita gente faz, puxa, o presidente do Rotary tem um governador acima dele, como é que o presidente é menos do que o governador? É porque o Rotary é um clube. Vários clubes se formam em um único distrito. Um distrito tem que ter um mínimo de 1.200 associados. Então, se eu tiver 10 clubes com 120 pessoas, eu tenho um distrito. Se eu tiver 100 clubes com 12 pessoas, eu tenho um distrito. Entendido bem, não é? Então, o nosso distrito, que tem aproximadamente 1.600 pessoas, ele só pode ser redistritado em 2 se ele tiver acima de 2.400, bem entendido. Então, o nosso tem 1.600 e alguma coisa, ele é formado por... Então, esse é um distrito de Rotary que reúne vários clubes com 1.600 associados. Acima desse distrito está Rotary Internacional, lá em cima. Então, Rotary Internacional, ele tem todos os distritos juntos. São 530, se eu não me engano, 532 distritos atualmente. Então, os 532 distritos formam, cada um com seu governador, formam o Rotary Internacional. Tem outras coisas aí no meio que depois a gente conversa, que é zona, região, diretoria, tudo isso. Mas esquece isso por enquanto. O presidente de Rotary Internacional é realmente o começo, é um só lá em cima, com os 17 diretores, com os 532 governadores, com os 53 mil presidentes no mundo. Tá? Mas esses dados que eu estou botando aí não é para vocês estarem se preocupando com isso. Se preocupam com aquilo que eu falei. O organograma de um clube. Repetindo, presidente, vice, secretário, tesoureiro, isso tudo tem, né? Toda instituição tem isso. Um protocolo, as instituições têm, mas não tão oficiais, o mestre de cerimônia e os 5 presidentes das comissões. Tá? As subcomissões são várias e, às vezes, eu, no clube, faço parte de 5, 6 subcomissões. Isso também não vem agora nisso. Por quê? Porque, veja, no organograma do distrito estão os treinamentos. Então, a Assembleia Distrital, que para mim é o que mais tem importância em um distrito, ela é exclusivamente para treinamento, aonde uma equipe de pessoas experientes vão se reunir com todo o distrito, com todos os clubes,
e aonde tem lá uma sala só para treinamento do presidente. Então, o presidente ele vai ser treinado com afinco naquela sala de treinamento de presidentes. Vai ter uma sala só para tesoureiro, vai ter uma sala só para secretário, vai ter uma sala para cada comissão. Então, vejam, todo mundo vai sofrer a mesma coisa que Miranda sofreu para ser treinado como governador, ou que eu também, ou que sofri, entre aspas, né, gente? Claro. Então, na Assembleia, nós vamos ter treinamento para cada um de vocês, aonde você estiver. Se você for presidente de clube, se você for protocolo, se você for presidente de uma comissão ou parte de uma comissão. Você é presidente de uma subcomissão, você é parte de uma subcomissão, você também está lá para treinar. Então, você vai aprender o que é que Rotary, o que é que a instituição quer que você faça durante aquele ano, entendeu? Então, no momento que você é treinado, com certeza você tem que chegar lá como aquele aluno que não sabe de nada e fazer a pergunta que, por entre aspas, menos importante que ela seja, ela é importante sim, porque ela vai dar a alguém o ensinamento daquilo. Muita gente fica calado numa sala de aula, não quer perguntar, cai na prova, ele não sabe responder. É a mesma coisa. Nesse seminário, nós treinamos todo mundo, tá certo? Então, no My Rotary, nós temos hoje aulas, temos cursos, temos tudo o que você quer, mas a gente só pode fazer o My Rotary depois que for rotariano, tá? Então, no momento que o Rotary for fundado e que todo mundo vai ter acesso, porque o seu nome vai para o escritório do Rotary, você imediatamente pode acessar o My Rotary, fazer o seu login, fazer a sua senha, e aí você pode entrar em todas as aulas e cursos que quiserem. Claro, eu continuo dizendo que ali, às vezes, tem uma forma técnica muito grande de falar, e não é como aqui a gente está conversando, que é muito melhor, na minha opinião. Tá? Mas é interessante que você leia e depois você diga, eu não entendi isso. E talvez uma pessoa mais experiente diga, eu entendo e vou lhe explicar de outra maneira. Né? A gente tem várias maneiras de explicar a mesma coisa, como vocês sabem. Então, depois a gente tem o My Rotary, tá? Qual é a missão do Rotary? A missão do Rotary, gente, é fazer bem à humanidade. Tá? Eu posso dizer aqui que ele foi fundado por 4 pessoas e que essas 4 pessoas só queriam uma coisa. Eles só queriam fazer amizade entre eles e quem mais viesse e confiança entre todos. O que eles queriam era se virar assim vou citar aqui um médico, vou citar um tipo da minha profissão para não pegar de ninguém e dizer doutor fulano, ou doutor fulano, eu quero ir no seu consultório. Quanto é a sua consulta? E ter certeza de que quando eu responder, eu vou responder uma consulta honesta. Eu vou responder um tratamento honesto. Então, era aquilo que eles precisavam. Era de confiança entre si, porque naquela época Chicago estava igual a um lugar que eu conheço, que ninguém confiava muito em ninguém, e aí você queria essa confiança. Então, o início foi isso. E o companheirismo, que é a coisa mais importante que tem, que é a amizade que vai fomentando, eu posso garantir para vocês que o número de amigos que eu fiz no Rotary é imenso. Não é pouco, não, é imenso. Tá? E não é em Recife, não é só no distrito, é no Brasil, eu diria para vocês, no mundo, devido a algumas funções que eu tive que assumir, ou que eu assumi com muito gosto. Tá? Então, tudo isso vai se tornando Rotary amizade. Obrigações. É muito importante que vocês saibam quais são as obrigações. Porque a obrigação é uma coisa que o nome já diz, é mandatória. Ou você cumpre, ou você não deve ficar na instituição. Tá? Até porque o Rotary não tira ninguém. Depois de 3 meses sem cumprir determinadas obrigações que eu vou citar, a pessoa automaticamente é desligada, tá? Automaticamente. Tá? Então, quais são as obrigações? A primeira obrigação é dinheiro mesmo, tá? O Rotary tem uma obrigação que é pagar as per capitas, ou por cabeças, não é?
A per capita não é grande coisa, gente. Eu anotei aqui para não deixar passar nenhuma. Então, nós temos obrigação de pagar cada clube a governadoria, ou seja, para o distrito, R$ 120 por pessoa atualmente por ano, tá? Temos a obrigação de pagar a Rotary Internacional, depois eu volto a esse valor, US$ 84 em duas prestações por ano, o que equivale a 420 ou 210 em 210 por prestação, são duas. E Por mais, pessoa, né, companheiro? como? Por pessoa também. Por pessoa. Tudo que eu estou falando é per capita, tá? E R$ 8, US$ 8 da revista Brasil Rotário. Essa revista existe no mundo todo, mas aqui ela tem o nome de Brasil Rotário. São US$ 8 por pessoa em duas prestações, ou seja, 40 dividido por dois. Tudo isso daí dá um total de US$ 580 por pessoa, ou seja, R$ 48,33 por mês. Essa é é a obrigação de um clube, gente. Só. É só essa aqui. Vou arredondar para 50, para a gente ficar mais tranquilo. Então, R$ 50 é que um clube deve pagar todo mês para manter a sua per capita em dia, tá certo? Porque o meu clube, por exemplo, hoje paga 160, porque o meu clube tem duas pessoas contratadas, a gente tem 100 pessoas, temos duas pessoas contratadas, não são rotarianas, para que façam aquilo que o secretário acha que é muito, porque são 100. Mas se vocês têm 20, 25 pessoas, não precisa contratar absolutamente ninguém. Tá? Eu estou falando de dois funcionários, e os funcionários, vamos dizer, ficam em torno de 5 mil por mês. E tem outras coisas que administra o clube, como gasto com isso, gasto com aluguel de som, gasto com aluguel do clube que a gente se reúne, quando você pode ter isso de graça em qualquer lugar para reunir um clube com menos gente, tá? Então, a obrigação é 50. Se você vai cobrar 100 para ter 50 sobrando e vocês resolverem o que fazer com isso, tá? Não é doação, é o que vocês quiserem fazer, ou seja, alugar sala, fazer o que quiser. Mas a obrigação é R$ 50 por mês por pessoa, tá? E como eu falei, 120 desse dinheiro vai para o distrito, 40 vai para a revista e 420 vai para a Rotary Internacional. Isso eu sempre gosto de explicar, porque o desavisado, eu já ouvi gente dizer, eu não vou dar dinheiro americano. Tá? Não é dar dinheiro americano. Esse dinheiro aqui, ele segue para o escritório Rotary Brasil em São Paulo. E lá ele paga todo o arcabouço monetário ali dentro. Ele paga aluguel da mesma maneira, ele paga papelada, aí sim. Aí ele tem várias pessoas que trabalham, e eu garanto a vocês que se eu der um telefone hoje, você ligar amanhã e disser, vou citar um nome que tem lá, Edilson. Edilson, aqui é Pio, presidente do Rotary Clube de Serra Talhada. Edilson, na mesma hora, vai fazer, pois não, presidente, o que deseja? Na hora. Eles trabalham realmente para nós e vivem disso. Eles são profissionais. Tá? Eles não são aqueles secretários do clube que a gente tem, eles são profissionais de Rotary. Eles sabem tudo, eles sabem mais do que qualquer um da gente, que a gente acha que sabe. Tá? Então, esse dinheiro que você paga 420 por ano, esse dinheiro vai para o escritório de São Paulo, nada vai para os Estados Unidos. Depois eu chego aos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Tá? Vamos para o modelo de reunião, que isso é muito importante. A reunião de Rotary, ela deve, entre aspas, ser semanal. Ela sendo semanal, ela faz com que nós cada vez mais façamos amizade, cheguemos perto um do outro, fiquemos até
toda semana é igual uma pelada de futebol, para quem gosta. A gente fica com vontade que chega aquele dia para se reunir com aquelas pessoas que a gente está fazendo amizade o tempo todo, tá? Eu posso dizer a vocês que quando eu fui a primeira vez, eu tinha 43 anos, eu acho, 42. Eu, quando cheguei lá, cheio de velho, meu clube, tudo da minha idade hoje, eu, quando cheguei lá, olhei assim, eu digo, meu Deus, eu vou perder meu almoço para estar no meio desses velhos. Depois de mais ou menos uns 2 meses, eu fazia, meu Deus, ainda bem que hoje é quinta-feira que eu vou almoçar com aquela turma boa que toda quinta-feira a gente almoça junto. Então, fixa-se um dia da semana, um horário que seja sempre aquele mesmo horário. Ele pode ser café da manhã, almoço ou jantar. Você pode tomar café lá, almoçar, jantar ou nada, participar só da reunião. Não é obrigado você jantar ou almoçar ou tomar café numa reunião de Rotary. Agora, alguns clubes, em vez de darem uma taxa de 50, fazem uma taxa de 150 e oferecem um almoço semanal a cada associado. Entendeu? É um almoço, vamos dizer, um PF, um prato feito de R$ 25, e ali fica aquele almoço já pago na mensalidade. Realmente, isso é para ser discutido no conselho diretor, por cada clube. Cada um tem sua opinião. Não adianta eu dar a minha opinião para vocês qual é o melhor, porque para mim todas são boas. Tá? No meu clube não se paga almoço, a gente paga por fora, mas a gente almoça lá. Mas é uma das opções. Hoje existe a opção da reunião de 15 em 15 dias, gente. Tá? Você pode ter uma reunião apenas de 15 em 15 dias, se for preferível. Mas o meu conselho é que o clube que vai andar bem, ele vai querer se reunir toda semana. Tá? Eu iniciaria toda semana, eu não deixaria de fazer isso. Essa reunião vai ter, como eu falei, aquela tradição do que é uma reunião de Rotary, eu posso exemplificar já duas para vocês fazerem sempre, pelo menos nos primeiros 6 a 12 meses, que é uma reunião todo mês do que a gente chama informação rotária. Vocês convidam uma pessoa que a gente pode indicar e diga, olha, eu quero uma pessoa para falar do que é Fundação Rotária para a gente. Então, a gente pode indicar uma pessoa, o Rotariano vai com prazer fazer essa reunião para vocês. Tá? Principalmente hoje, que a gente pode fazer uma reunião em computador virtualmente, como a gente está fazendo. Né? Na realidade, vocês estão vendo minha janela, ainda é de dia, eu estou nos Estados Unidos, tá? Eu não estou em Recife. Quando eu falo aqui, é porque aqui eu também digo, vou no bom preço. É o normal da gente, né? Então, gente, essa reunião, vocês já têm um fator, uma semana informação rotária. Convidam uma pessoa para falar só sobre os programas da juventude, uma pessoa para falar só sobre como a gente pode fazer uma imagem do Rotary lá fora. Então, são pessoas que têm muita experiência nisso. E, às vezes, naquela reunião, um de vocês dá uma opinião que a gente guarda para a gente o resto da vida, tá? De tão boa que foi. Outra reunião, não pode deixar de fazer nenhum Rotary, uma reunião mensal dedicada exclusivamente a companheirismo. Só companheirismo, só amizade, só bate-papo, só tomar cerveja, só brincadeira. Se tiver uma informação importante naquela semana, vai lá e informa, tá? Porque uma das coisas do Rotary é a gente ter um tempo que a gente pode pedir para dar uma informação, qualquer informação, rotária ou não, tá? É uma comunicação, qualquer coisa que você queira. Então, gente, dentro disso daí, vocês já têm 2 reuniões pré-formadas. E as outras 2? O que fazer? Ora, dentro da cidade de vocês, dentro dos arredores, ou mesmo visitante que você vai ter dentro de um calendário que você já conhece da sua vida, você pode convidar pessoas para fazer uma palestra sobre, vamos falar, sobre implante dentário,
um dentista que tenha muita experiência, tá? Não, aí você faz, mas ele vai fazer propaganda dele. Não, você chama o cara que seja o cara que você tenha confiança, que ele vai lá dizer uma verdade sobre implante, etc. Tá? Você chama um advogado que ele vai dar uma orientação sobre imposto de renda, reforma tributária, tá? Então, coisas principalmente, eu dizia muito no meu clube quando eu era presidente. As minhas reuniões eu vejo na semana anterior nas revistas que na época tinha Época, Isto É e Veja. Eu abria a página amarela, principalmente, as páginas amarelas, eu via um assunto bom, eu chamava uma pessoa experiente e dizia, vamos falar nisso. E o cara ia no clube falar sobre aquele assunto, que é um assunto que diz respeito a todo mundo. Como eu estou falando agora, eu falei reforma tributária, está na moda, e que eu não entendo absolutamente nada. E graças a Deus, nos meus 70 anos, eu não vou me preocupar com isso mais, não. Que o meu consultório eu vou fechar quando vier as coisas pesadas para cima. Bom, isso é uma reunião, tá? Isso é um clube de Rotary. Vejam como é simples. Os pilares do Rotary. O principal é combater a poliomielite, tá? Deixa isso para depois. Não vamos conversar sobre isso agora. Só que agora no mês de outubro é o mês da poliomielite e nós já vamos fazer uma corrida contra a polio. Miranda vai falar isso para vocês no dia 21, tá? Podem ficar tranquilos. A poliomielite é uma parte do dinheiro, de todo o dinheiro gasto com a polio no mundo, vem de Rotary Internacional. Essa parte chega a mais ou menos 15%. Se vocês entenderem que todo mundo é vacinado, essa parte, eu estou falando em milhões de dólares, tá certo? Eu posso dizer a vocês que a Fundação Bill Gates doa 350 milhões de dólares por mês para nós, só para polio, tá certo? E tem outras coisas que a gente vai doando para aquilo. A doação, gente, para não assustar, a doação não é nunca obrigatória, não é do rotariano. O que a gente precisa é, através da representatividade da pessoa, que ele consiga trazer através de uma empresa, através de algo que a gente possa colocar dentro do Rotary, doações aí sim, diretas. Doações diretas para a poliomielite, para o fundo anual, que depois a gente fala nisso, para o fundo de dotação, não adianta eu falar nisso agora, porque está assim de rotariano, eu acho que 80% do rotariano não sabe do que eu estou falando aqui. Imagine a pessoa que vai começar, né? Porque aí subir muito. O outro pilar, os outros três pilares importantes. Um é o desenvolvimento do nosso quadro. É por isso que a gente quer fundar um clube. A gente precisa de mais rotarianos. Manter essa instituição é necessário que a gente tenha, no mínimo, o que nós temos hoje. Então, temos que manter e mesmo aumentar o nosso quadro associativo. A Fundação Rotária é o outro pilar fortíssimo, que é aquele que faz os projetos comunitários. Para vocês terem ideia, se o Brasil já mandou, vou dar um chute aqui, não sei quanto mandou. Esse ano o Brasil mandou 4 milhões 800 e tantos mil dólares para a Fundação Rotária. Então, vamos dizer, se o Brasil já mandou 5 milhões de dólares, o Brasil já recebeu, com certeza, 25 a 30 milhões de dólares de volta para as nossas comunidades. A gente manda e recebe. E recebemos, os países mais pobres recebem, os africanos recebem bem mais, inclusive, do que o próprio Brasil. Tá? Isso é a Fundação Rotária, como eu lhe falo, eu não sei se Kleber que está aí, eu estou vendo Kleber iPhone, se é Kleber Toscano, mas nós temos Kleber que sabe tudo sobre Fundação Rotária, para um dia vocês pegarem ele só para que ele já traga para vocês muito mais informações. Não dá para a gente fazer tudo de uma vez. E a imagem pública, que é uma coisa que nós não tínhamos quando eu entrei no Rotary, o rotariano não podia falar sobre Rotary. E depois chegamos à conclusão de que ou a gente fala, ou ninguém sabe o que é e ninguém ajuda a nossa instituição. Tá? Então, gente, isso é
uma pincelada no que é um clube, o que é que o clube faz, como o clube vai ser, e eu tenho certeza absoluta que alguns de vocês vão ter aquela mesma ideia minha, tá? O que é que eu estou fazendo aqui? Mas se você começar a aprender, a gente só começa a gostar de uma pessoa quando a gente conhece bem ela, tá certo? Então, quando você conhecer a instituição, quando você começar a conviver naqueles momentos, eu citei uma assembleia, mas nós temos uma conferência no fim do ano. Miranda vai ter a conferência dele na cidade de Garanhuns. Se o nosso clube estiver fundado, vocês estarão lá como um clube jovem e, com certeza, vão sentir a grandeza de todos os clubes juntos, tá certo? Temos seminários de aprendizado, seminário da Fundação Rotária, seminário da Juventude, seminário da Imagem Pública, seminário do desenvolvimento do quadro associativo. Temos vários seminários em várias cidades e que a pessoa pode ir, não é deve, pode. Deve até, eu diria, deve para aprender, mas pode, tá? Então, isso é vamos dizer assim, uma visão geral do que é Rotary. Eu acho que não precisa mais do que isso para a gente começar, tá certo? Então, fiquem à vontade, perguntem à vontade. Eu estou no grupo. Quem quiser fazer pergunta à parte, pode fazer à vontade, tá certo? Quem quiser mandar qualquer opinião, mande também. Às vezes a pessoa ouve uma coisa e não entende da maneira que deve ser entendido. Então, não se preocupem, tá certo? É como eu falei, estou quase aposentado e tenho tempo, geralmente, para responder, mesmo sendo por WhatsApp. A gente hoje, com a gravação do WhatsApp, fica bem mais fácil de a gente trocar ideias, tá certo? Telefonem também à vontade, tá? Mesmo aqui, meu telefone é aberto, mas no dia 19 eu estou no Brasil. Dia 19 eu estou de volta, na realidade eu não estou passeando, não, minha gente. Eu estou na casa das minhas netas, minha filha, do meu genro, e que obrigatoriamente eu tenho que fazer essa visita, né? Todo ano eu faço essa visita sem falta e de preferência agora no calor do verão daqui, porque as meninas estão de férias e a gente fica paparicando, tá? Então era isso que eu queria falar para vocês. Fiquem à vontade, podem perguntar por enquanto. A gente tem muito tempo ainda, porque vamos até 6h30. Como eu falei antes, eu gosto de ser prático e gosto de estar sempre na hora também. Ok, Boa Fernando. noite. Boa noite, Hugo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou que tem três coisas que, se o associado não fizer, ele é excluído. Uma delas foi com relação ao pagamento dessas taxas. E as outras? Desculpem. A segunda é a frequência, tá certo? A frequência em Rotary deve ser em torno de 63%, 70% até das reuniões. Essa é a segunda. E a terceira não é bem uma a coisa, era só a informação que eu queria dar para que fique claro para cada um, porque às vezes a pessoa deixa de pagar e pensa que é um clube tipo. Tem um clube lá no Recife que eu faço até parte. Fui para uma reunião um dia fazer uma apresentação lá sobre medicina e disseram que eu sou até o resto da vida. Você não precisa ir, nem tem mensalidade, nem nada. Eu me esqueci o nome agora. O Rotary, sim. Se você, Hugo, por exemplo, está lá tranquilo e com 6 meses você diz, eu não quero mais não. Então, eu não quero mais não, o Rotary eu entrei assim, então vou deixar de pagar, não vou mais não. Aí você deixa de pagar e o presidente se esquece de lhe ligar com 3 meses e dizer, Hugo, olha, você foi alto. Primeiro a gente faz o seguinte, sabe, Hugo? Primeiro a gente pede para o padrinho ligar para a pessoa. Então, vamos dizer que teu padrinho seja eu. Hugo, tu vai sair do clube, é? Aí você faz, não, porque está 3 meses atrasado. O padrinho tem intimidade para te fazer isso. Tá? Uhum. Aí você faz, eita, Leandro, me esqueci, vou pagar, problema zero. Mas você pode dizer, não, Leandro, eu não quero mais não, eu deixei.
Eu tenho a obrigação também de dizer, Hugo, não pode não. Você tem que pagar os 3 meses atrasados, mandar uma carta para o conselho diretor do clube dizendo que você está se desligando. Tá? Então, essa era outra informação sobre sair, que eu acho super importante. Porque eu vou te dizer uma coisa: um presidente desavisado do meu clube passou 1 ano e meio, o ano dele todinho, ele não avisou depois ao outro, o cara ficou 1 ano e 6 meses morando em Goiás sem pagar. Então, quando a gente ligou para ele, ele disse, mas eu saí. Disse, mas você mandou a carta? Não, eu não sabia. Ele não foi informado na entrada do clube que quando ele não quiser, ele se desligue imediatamente para até não pagar atrasado. Porque você pode estar em dia e chegar para mim, eu sou o presidente, e dizer, olha, Leandro, eu vou sair do clube, tá? Eu digo, tá, Hugo, faz a carta. Entendeu? Então, a terceira seria essa. Perfeito. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Oi, Olá, Leandro. Boa noite, Moura. Eu sou quase vizinho aqui do Hugo. O Hugo é de Custódia. Custódia é a terra do doce cascão, um dos melhores doces do mundo. já fui lá, já comi. Ah, você não conhece? Sabe o que eu estou falando? Então, Conheço bem. inclusive, eles não perdem tempo, eles relançaram a goiabada cascão numa embalagem e tal, e é um negócio fantástico. Então, eu vou pegar aqui a deixa com o Beleza. Hugo, meu amigo e irmão aí, mas veja, ô Leandro, veja, vamos combinar que eu creio que Serra tem condições de ter um clube de Rotary com... Eu vou dizer Serra Talhada, mas assim, nós podemos imaginar que é um clube que congrega pessoas de Serra, ali de Triunfo, de Santa Cruz, de Custódia, e que depois a gente pode ter um clube de Rotary em Triunfo, depois podemos ter em Custódia também. Custódia tem todas as condições de ter um clube de Rotary. Uhum. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: o clube formado, nós teríamos alguma autonomia ou a possibilidade de fazer indicação de alguma instituição para que pudesse ser afiliada do Rotary, pudesse receber algum apoio? A gente tem essa possibilidade? Tem sim, tem sim. É Chico, né, Chico? Chico Morato, isso. É isso, Chico Norato, é isso. Antes de responder a sua, eu vou responder uma que Pio fez aqui. Por favor, faça a pergunta ao vivo, Pio, que fica mais fácil. Eu vi en passant. Pio fez uma pergunta se era uma coisa semelhante ao Lions ou aos maçons. Semelhança mais com Lions do que com os maçons, mas sim, é um clube de serviço, é um clube que não é filantrópico. Ele é de serviço, então é um clube semelhante, sim. Agora, para a tua, Chico, pode. A maneira melhor que existe hoje é o que a gente chama de clube satélite. Tá? É um clube que, na realidade, vamos dizer que você tem 10 membros, 12 membros lá em Custódia, lá eles formam um clube ao seu espelho, se espelha no seu clube e ele é parte do seu clube. Ele não vai se chamar Rotary Clube de Custódia, ele vai se chamar Rotary Clube Satélite, tá certo? De Custódia, satélite do Serra Talhada, entendeu? Mas pode ser sim, pode ser em qualquer cidade e mesmo na sua própria cidade. Você pode pegar meia dúzia de pessoas que queiram se reunir numa faculdade e aquelas pessoas formam satélite naquela faculdade, entendeu? Então tem sim, tem tudo isso aí, tem possibilidade. Leandro, Oi. eu acho que o companheiro Francisco perguntou se o clube pode adotar alguma instituição. Não, aí é claro, tá Tipo a certo. PAI, por exemplo. Né? Isso. Não, aí pode não deve, tá, Chico? Você deve, eu acho que até antes de começar, vocês se reunirem e verem, por exemplo, um abrigo, uma creche, uma instituição, outra que vocês queiram abraçá-la. E a partir de então, fazer, por exemplo, nosso clube, nós administramos um abrigo grande, de 126 velhinhos. Nós administramos uma escola, Rotary, lá no Alto do Pascoal. Mas isso é um trabalho de nosso clube tem 92 anos, isso é um trabalho de 80 anos. Tá? Então,
mas pode sim, pode. A gente tem visto trabalhos fantásticos nos interiores, fantásticos. Uma instituição que você, eu tinha entendido diferente. Você poderia ter outro clube. A instituição que você vai fomentar, ou você vai administrar, ou você vai ajudar, qualquer coisa, tá? E isso daí você pode fazer projetos nela, e aí sim a gente manda para a fundação e traz dinheiro para cá. É assim que a Mas, gente faz dinheiro. Sim, inclusive, Leandro, quando a gente ia se reunir, antes da gente se reunir, a primeira coisa que Miranda pediu foi que a gente começasse, acho que Kenio lembra disso, foi que a gente começasse a ver uma instituição aqui em Serra Talhada que a gente pudesse adotar e que aí já pudesse começar a fazer as atividades. Tranquilo. Mesmo que a gente não tivesse ainda fundado totalmente o clube, mas para a gente já começar um trabalho. Acho que Kenio lembra disso. Lembro sim, ele agora, me falou. Ele falou. Leandro, Oi. também não vamos criar assim, uma expectativa, porque não é fazer o projeto e ter a certeza que o dinheiro vai voltar. Às vezes demora muito tempo, a gente precisa Claro, ter um parceiro internacional, etc., né? claro, Então, claro. A isso gente em precisa de termos de dinheiro do Estado. recursos. Agora, em termos de batalhar, isso projetos maiores, claro, né? Claro, claro. A gente tem que começar devagarzinho, tá? A gente tem que começar no nosso clube, uma instituição que a gente vai procurar ajudar, talvez administrar, talvez crescer, fazer um bem ali dentro e no futuro, a depender de tudo que tenha um projeto bem feito, a gente consegue retorno. E claro, um projeto bem feito não precisa ser muito grande, mas pode ser, vamos dizer, um projeto de US$ 10.000, que a gente vai conseguir transformar esse 10.000 em 20 ou em 18, e aí aumenta aquele projeto. Como a gente fala em dólar, o projeto sempre é maior, porque US$ 10.000 a gente já está falando de R$ 50.000, não é verdade? E aí a gente pode, a partir do trabalho, mas como o Alexandre diz, isso daí seria o passo a passo do clube, tá? Seria o passo a passo. Mas por aí, é por aí. Alexandre, você quer continuar? Porque, veja, eu falei para vocês que 18h30 a gente tem que terminar, mas 18h18 estão me chamando, 20 e estão me 30. chamando. Estão me chamando aqui porque eu prometi levar as meninas para jantar e 18h18, o jantar delas é 18 horas. Eu estou enrolando já aqui 18 minutos para elas. E aceitamos também o convite. Aguarda a Pode, gente aí, que pode vir, apareça. tá certo. Então, gente, veja, o que é que vocês acham da gente marcar uma reunião já com todas as dúvidas de vocês? A gente não vem trazer nada, mas as dúvidas que vocês tiverem, escrevam, leiam aquelas coisas que Júnior, tu remanda novamente no grupo aqueles sites que você mandou sobre regras de Rotary, sobre regimentos, etc. Quem quiser ler, leia à vontade. Eu, pessoalmente, acho que se torna até meio difícil Cansativo. para a gente entender. É É. melhor a gente ir aos poucos, passando coisas mais simples, porque, inclusive, o regimento de Rotary, aí sim, aí eu falo, com conhecimento, é muito tradução. E tradução, às vezes, não quer dizer o que a gente pensa, né? A tradução, às vezes, se torna tão técnica que só um técnico naquilo vai entender, né? Então, a gente conversando, podemos chegar um pouco mais à frente. Então, eu ia propor de hoje a 8, tá? Eu estou em Recife, nessa mesma hora, a gente faz outra reunião de 1 hora e vocês trazem todas as perguntas que quiserem. Ô, Diga. Alexandre, tem uma coisa que ficou. Nós tivemos uma conversa semana passada, Kenio, quero aproveitar para cumprimentar a Kenio, que ele fez uma articulação extraordinária. O Kenio fez uma articulação aí muito exitosa. A ideia era encontrar com o governador no dia 20, não é, Kenio? Ele vai dia 21 para ir. 21, aliás. Que eu até ia dizer, eu estava aguardando aí vocês falarem, mas Leandro está colocando aí para a gente fazer uma reunião no dia 19. dia Hoje é 19, na 12, próxima né? semana. Mas, assim, o governador vem aqui dia 21.
Eu até tinha combinado com ele aí da gente marcar um almoço em algum restaurante, reunir o pessoal que puder ir, mas na última reunião, Chico falou, né, da situação que a gente está, Serra Talhada, a gente está com um evento aqui, Expo Serra, que é um evento É, um evento de exposição, acho que Chico pode falar um pouco aí, né, de empresas, de comércio e tal, e, simultaneamente, está tendo um congresso de empresas aqui. Então, assim, muitos colegas, Chico vai estar recebendo aí o pessoal da Fé Comércio, tá, algumas pessoas. Então, eu conversando com o Miranda hoje, eu disse, Miranda, eu não sei se a gente vai ter muito êxito no almoço, mas eu me proponho a fazer na minha casa, lá para as 5 horas da tarde, por aí, aquele café da tarde ali, o lanche, o chá da tarde, que eu não sei o que é que pode se dizer, né? Que também, assim, fazendo esse horário aí umas 17 horas, porque depois o pessoal vai alguns vão para a Expo Serra. Aí Miranda disse, não, fica bom, porque a gente vai ter 2 oportunidades de encontrar com o pessoal. E talvez, se a gente for fazer reunião dia 19 e ter mais isso aí dia 21, eu acho que talvez carregue a semana, que é uma semana que tranquilo. Então, tem muito deixa empresário, para remarcar depois, sem problema, sem tem problema. muito empresário aqui no grupo, né? Aham. E até agradeço o Chico aí por citar a questão da articulação, a gente tem uma trabalhada boa aqui. Zé Miranda, Tranquilo. eu trabalhei com ele durante alguns anos, fui funcionário da empresa dele, sou engenheiro civil. Hoje eu sou empresário também, sou engenheiro construtor, sou colega de Miranda, mas eu tenho um profundo respeito, tenho uma admiração grande por a pessoa dele, pelos feitos, Ele sempre me mostrava esse trabalho do Rotary que ele fazia, né? Mas, assim, a luta diária da gente é muito grande, né? E aí eu dizia, Zé Miranda, vá trabalhando aí, um dia eu chego lá. Enio, tranquilo. Então, passa para o dia 21, vocês fazem com ele lá, tá certo? E aí, qualquer coisa, a gente remarca outro dia, ou ele remarca aí o que for necessário. Tá Ou certo? se ele quiser também fazer alguma modalidade em que a gente bota sei lá, um data show, alguma coisa, alguém apresenta alguma coisa se for necessário, Se ele precisar, ele entra em aí ele contato. articula isso aí. Tá certo. Beleza. Eu vou indo, gente. Obrigado a todos pela Vamos presença. liberar você. Muito obrigado. Um abraço. Um Tchau. abraço. Francisco, me explica uma coisa. Você é o presidente da PAI, né? Isso, Certo. A síndrome de Down, pelo que eu vejo, tem vários graus, isso. como os autistas, tal, né? Tem vários. Muitos levam uma vida normal. O que nós temos no Rotary, o Rotaract e o Interact, que é o pessoal mais novo, né? Vamos ver se a gente funda um clube só com crianças e jovens com síndrome de Down. Show. Espetacular. Seria uma inovação, né? Seria Né, espetacular, viu? Seria espetacular. Vamos Temos ver. público para isso e tem uma galera muito interessada que participa. Inclusive as atividades mais lúdicas e também empenhos, eles se empenham com muita facilidade e eu acho que isso vai representar um ganho muito grande para eles. A PAI de Vamos Serra fazer, sim. Talhada é uma PAI referência aqui para o Estado e tem muitas portas abertas aí para atender um pouco diverso. A gente tem um atendimento que extrapola as fronteiras de Serra Talhada, a gente atende muita gente de hoje de Triunfo, Custódia, Petrolândia, Floresta. A gente atende uma região, sabe? A PAI de Paraíba, né, Chico? Princesa Isabel, Paraíba. Sim, sim. Mas Floresta e Custódia, Belmonte, são nossos. Temos uma clientela grande. Ok, vamos pensar nisso, né, Júnior? Já inovamos. Bom, o Macário Júnior, ele cuida da parte técnica aqui, da Secretaria do Distrito. Se vocês precisarem de documentação, marcar reunião, é tudo com ele. Ele que faz a agenda do governador, né? Ele é o secretário do distrital. Eu sou o presidente da comissão. Eu queria só abrir um adendo aí. Depois da explicação do Leandro, né? E a gente sabendo que para fundar o clube, a gente precisa de ter 20 integrantes, não é isso?
Certo. Eu até fico feliz aí por Chico dizer que a gente fez uma boa articulação, mas assim, no grupo de WhatsApp que a gente tem hoje aqui, nós temos 31 pessoas. Alguns desses 31, alguns já são vocês que já são rotarianos, né? Alexandre, Nojosa, Macário, Leandro, que estava aqui também. Não sei se tem de Serra Miranda. Talhada novatos, juntando com o Hugo aí, que é de Custódia, com Danilo é presidente do Rotary Clube de Afogado da Engazeira, não é isso, Danilo? Ainda não vi a manifestação dele aí, não, mas ele Ele falou no chat. falou no chat aí. Foi. Pronto. Então, assim, eu vou pedir aqui, vou agradecer aí o elogio de Francisco, mas eu vou pedir aí mais um empenho dos amigos, dos colegas, para incluir mais gente aí, porque se a gente hoje tiver 20 pessoas, né, a gente talvez nem todos os 20 vão estar vão estar não é aptos, né? Eles não, porque muitos estão por alguma curiosidade, alguma coisa, e talvez não vão aceitar compor, porque não tem a questão de compromisso, alguma coisa e tal. Então, assim, queria pedir aí a Chico mesmo, Francisca, Marta, que é a Serra Talhadense aí agora também, o pessoal todo aí, para a gente tentar aí compor mais esse grupo, para que depois que juntar aí quem realmente vai ficar, a gente conseguir as 20 pessoas para que a gente consiga fundar isso aí. Era só isso. Ô, Macário. O Macário está aí, não é? Pode falar. Pois não. Vê só. Eu não vejo nada demais, eu hipoteco aqui já o meu nome aí, junto com quem e os demais, para a gente integrar esse grupo satélite, ou se a gente conseguir o número para criar o grupo de Rotary em Serra Talhada, se Serra Talhada não tiver condições de criar o grupo de Rotary e o grupo que tiver condições de surgir em Custódia, eu fico sócio, eu vou para Custódia. Se não tiver condição de ficar em Serra, vou para Triunfo, a gente faz em Triunfo. Eu vou colocar isso com muita tranquilidade. Se nós, de repente, não conseguirmos gente de Serra para fundar o grupo, Triunfo conseguir, eu posso ir para Triunfo, depois a gente absorve, estrutura e cria em Serra, ou ao contrário, cria em Serra e depois pode criar em Triunfo. O que eu quero colocar, Macário, é o seguinte: eu sou presidente da APAI e também sou presidente do Sindiloja da cidade, que negocia as convenções coletivas, e sou diretor da Fé Comércio, conselheiro do SESC, conselheiro do SEBRAE, então eu tenho umas atividades. E por que foi que assumi alguns compromissos como conselho do SESC estadual, do SESC nacional? Primeiro que são instâncias onde a gente consegue, nessa relação, nesse network, acaba articulando investimentos, acaba articulando oportunidades para a cidade, para a região da gente. Isso é uma coisa que a gente tem uma certa, não é facilidade, mas que a gente tem uma intimidade com essa vida associativista, vamos dizer assim. Dito isso, a gente tem aprovado nos conselhos da gente reuniões híbridas. Pegando a deixa de meu amigo Hugo, que é um irmão nosso aí, essa coisa das reuniões presenciais, sabe, Macário? Eu tenho um empenho enorme de participar, eu participo de muitas reuniões presenciais, mas hipoteco aqui interesse que a gente possa aprovar inicialmente reuniões híbridas, onde Chico não pode estar presencialmente, porque está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está em outro lugar, ou Quênia, ou qualquer outro, que a gente possa fazer nossas reuniões que sejam híbridas. Porque, senão, assim, a gente, de repente, perde. No meu caso, a gente não teria condição de repente, posso faltar 3 reuniões, posso faltar, então, não é interesse nosso, mas as reuniões híbridas hoje têm preenchido essa lacuna. Tem o próprio conselho hoje, conselhos que eu participo aí mundo afora, que é diferente de Rotary, a gente aprovou reuniões híbridas, porque aqui e acolá a gente não pode participar presencialmente, e aí a gente participa por vídeo. Então, acho que isso é uma coisa... Companheiro, hoje em dia, são 3 tipos de reunião que um clube pode ter. Só a presencial, né? Pode ter só online e pode ter a híbrida, não tem problema nenhum.
Ótimo. desde que no regimento conste. Agora, o que nós aconselhamos sempre é que tenha um bom equipamento para que a pessoa, quem está do outro lado, esteja vendo todo mundo, vendo a sala e possa fazer perguntas, interagir normalmente, né? Porque às vezes fica só um celular ligado mostrando o presidente do clube falando, não mostra os demais. Isso é uma sugestão, né? Mas pode ter a reunião híbrida sem problema nenhum. Se tiver jantar, viu, Hugo? Aí Custódia, aí o uísque, cerveja, eu vou presencialmente toda vez. E um docinho de sobremesa. Eu vou te falar, aí em Pesqueira, que é mais ou menos perto, quando acaba a reunião, eu vou te falar, viu? O que tem de uísque. Deixa Tá eu, escrito. Eu deixa eu acho que explicar minha situação aqui para Kênio saber, para vocês saberem. Eu sou recifense, fui do Rotaract, né? E estou morando aqui em Serra Talhada há 1 ano e meio. Inclusive, Chico Mourato, eu sou noiva de Júnior, que é filho de Francisco Mourato de Zé Grande. Então, somos parentes indiretamente. Então, assim, Kênio, eu estou aqui há 1 ano e meio, estou dando aula na faculdade, na Uninasal, e ainda estou, assim, conhecendo pessoas. Então, minha família é de São José do Egito, não é daqui, de Serra Talhada. Então, assim, eu estou começando a conhecer as pessoas agora. Então, coloquei Ana, que é minha assistente, num grupo, que ela tem interesse de permanecer, ela não está na reunião, porque o celular dela não conseguiu, ela estava mudo o celular, ela não conseguiu participar, mas eu fiquei de passar para ela, repassar as informações. E aí, assim, o seu engajamento foi muito bom por esse motivo, porque eu não teria o mesmo engajamento para colocar a grande quantidade de pessoas que você colocou. Tem algumas pessoas da faculdade que eu posso ter esse contato e tudo mais, né, para poder a gente inserir no grupo, mas como eu falei, eu ainda estou me familiarizando. Já estou advogando aqui na área criminal, tenho muitos clientes, mas assim, área criminal, meus clientes estão do outro lado, né? E aí, estou começando a conhecer o pessoal agora, conheço o Stephenson, doutor Alan, da OAB, também sou presidente da Comissão de Direito Penal da OAB. Então, assim, estou entrando aqui em Serra Talhada no mundo na sociedade agora. Então, assim, se eu puder contar com a ajuda de vocês, para que a gente possa inserir e ir em busca dessas pessoas, eu vou ficar muito grata, porque vai me ajudar bastante também com isso, né? Porque são pessoas que eu ainda estou conhecendo, então não tem muita gente para eu estar inserindo ainda no grupo. Tudo bem, Fernanda mas está com a mão levantada. Qualquer Boa contribuição é noite. válida, né? Já tem as suas colegas aí, é a Ana, né? Boa noite. A Fernanda está para falar. Fernanda. E depois vamos dar a palavra para a Francisca, que está quietinha aí também. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu sou a Boa noite. Fernanda. Acabei agora a minha presidência. Estou com o meu presidente atual aí online, Danilo Siqueira, aqui de Afogados da Engazeira. Estou sendo vice-presidente no momento e queria só fazer um lembrete, né? Além de parabenizar essa ação de todos vocês e me deixar à disposição para o que eu puder ajudar, né? Contribuir e lembrar que a minha amiga acabou de falar sobre um pouco da dificuldade de pessoas quererem até aceitar serem rotarianos, principalmente de primeira de cara agora, como se fossem os cobaias, né? Por o clube ainda não está formado. Eu queria lembrar para vocês que nessa passagem do ano anterior, nós tivemos um programa aí de incentivo para os cônjuges. Inclusive, eu coloquei o meu cônjuge como rotariano através desse programa, né? Onde alguns custos, gastos são divididos uma porcentagem, se eu não me engano, 50%.
Então, para que vocês, assim, uma forma de contribuição minha seria dar a ideia de vocês, quando forem visitar os rotarianos que vocês acham que têm perfil, observarem também seus cônjuges, pelo fato de, no famoso ditado, né, matar, como é que se diz? Matar um coelho, Matar dois coelhos, Dois né? coelhos com a galinha. Eles têm a caixa d'água só. Então, vocês diminuiriam até o percurso para formar mais rapidamente, seja como o companheiro Francisco, não é isso que eu estou conhecendo vocês agora, sugeriu sobre ser em Serra Talhada, em Triunfo, em Custódia, utilizar-se desse artefato que foi dado na governadoria anterior, e eu só não sei se ela continuará nessa governadoria agora. Sim, Mas eu cônjuge, acho que sim. cônjuge é metade, a per capita é a metade do preço. Isso, porque o que eu sinto é que as pessoas, assim, valor. aí já é uma coisa mais profunda, né? Mas muitas pessoas, às vezes, se opõem de entrar por conta dos gastos numa casa só, através de dois que passam a ser o mesmo, então surgiram com essa novidade, né? Então, assim, seria uma contribuição de ideia que eu estou dando para que quando vocês fossem fazer, entrar o casal, por exemplo, claro, eles possuindo o perfil, mas normalmente, quando um tem perfil e é casado, o outro deva ter. Então é isso, muito obrigada. Desculpa aí o atrapalho no meio da reunião, mas é só uma contribuição. Inclusive, Obrigado, Fernando. o Clube Serra Talhada vai ter dois padrinhos, o de vocês e o de... Como que é? Arco Verde. Arco Verde. Pessoal, eu queria pedir já uma desculpa, Kênio. Eu preciso cuidar de um assunto da Expo Serra agora, viu, Kênio? Vá-se embora. Boa causa aí. Me atualiza amanhã, me atualiza aí, tá certo? Mas eu Tranquilo. hipoteco aqui o que É uma resolver. causa nobre e eu agradeço a contribuição que você já deu aí até o momento, nas duas reuniões, na da semana passada e na de hoje. Um abraço aí a todos, em nome do seu nome aí do rapaz e do homem do doce cascão aí, o melhor doce do Brasil. Boa noite, Morato. Grande abraço, Morato. Avisando que essa reunião está sendo gravada, tá? Quem não pôde estar, vocês podem compartilhar, depois eu vou compartilhar no grupo e vocês podem repassar para quem não pôde estar presente, tá? Aí vai acompanhar tudo isso que foi falado, né? Como Inojosa falou aí também, eu estou aqui à disposição, estou no grupo também, para o que vocês precisarem, né, em relação ao distrito. Né? Nosso governador entrou numa passagem muito rápida, óbvio que ele está em missão oficial, mas a gente está aqui com toda a estrutura à disposição para dar todo o suporte. E, inclusive, Inojosa, futuramente, depois dessa reunião dia 21 e lá para frente, quando o clube já estiver mais estruturado com o pessoal, né, com a quantidade que eu tenho certeza, amigos, que a gente vai conseguir chegar aos 20, né? O entusiasmo que eu vejo em vocês é muito grande e a influência, o contato que vocês têm, né? Esse network é muito bacana. A gente tem um projeto que a gente chama no Rotary de o Dia do Convidado, né? É exatamente para pessoas que são convidadas para a Rotary. Marta deve lembrar disso, foi um projeto que veio de Rotaract, né? Foi criado em Rotaract, o Rotary adotou, e hoje a maioria dos clubes de Rotary utilizam para conquistar novos associados. Então, é um evento totalmente diferente de uma plenária, onde é tratado exclusivamente do que é Rotary. Aquilo que Leandro falou em poucas palavras, a gente pode trazer isso numa projeção com mais detalhes, né? Como a instituição foi criada, para que serve a instituição, de que forma podemos ajudar. Então, a gente pode transformar uma plenária especial só para isso, onde não só o grupo, mas pessoas que vocês queiram também convidar, mas que não estão certas ainda, estão na dúvida, né? Possam, através dessas informações, terem mais certeza se de fato vão querer fazer parte ou não, para que a gente possa fazer e projetar esse material para vocês. A gente tem esse material, a gente obviamente vai adaptar, atualizar, e no momento oportuno a gente pode fazer isso também. Ok? Tranquilo. Eu tenho, assim, o governador Miranda, ele já me contactou, já vem me sondando aí há muito tempo, acho que desde o ano passado. Disse: rapaz, para o ano eu tenho uma missão boa para você, mas não dizia o que era, né? E aí, de repente, ele veio lá com uma surpresa: só isso aqui. Aí eu digo: não, tudo bem, a gente vai tentar ver o que é que a gente faz, né? Mas eu tenho uma vida um pouco atribulada,
né? Como o Leandro falou anteriormente, o custo per capita ele vai ser em torno de R$ 50, vamos supor, se a gente não tiver nenhum valor a mais para fazer um caixa para alguma coisa ali. Pelo perfil que eu conheço, das pessoas que eu contactei tudo, eu acho que isso não vai ser o entrave maior, né? É um pouquinho mais, na verdade, é uns 62, 63, porque ainda tem a revista. Eu acho que isso aí não É, vai ser o o grande empecilho. problema. O que a gente escuta mais eu não vou ter tempo, não vou ter tempo, são tantas reuniões por mês. E outro problema que a gente enxerga também é o seguinte: alguém vai ter que cuidar, né? Eu já vim da maçonaria e eu pedi o kit plástico, né, que é como se fosse aquela carta que ele falou pedindo para sair, mas hoje os irmãos me consideram ainda como maçom, eu vou visitar esporadicamente, eu vou para os eventos e tal, e a gente ainda tem aquela afetividade, aquela fraternidade. Porém, eu deixei de ir para os... Eu deixei os protocolos, né? Mas, assim, o afeto, a amizade, a consideração, quando os irmãos precisam, a gente tem isso aqui, a gente vai lá e tenta chegar, né? Não é os irmãos individualmente, mas a instituição em si. Mas, assim, foi uma opção porque foi uma época que eu estava tão envolvido na maçonaria que eu terminei faltando com atenção para minhas filhas. E aí a minha esposa cobrou e eu disse, não, eu vou vir dar atenção à minha família e tudo, e vou deixar um pouco ali a maçonaria de lado. Mas é apertado. A maioria das pessoas, o problema maior é esse. Mas na maçonaria eu já fui secretário, já fui uma série de funções. E quando eu fui secretário, foi o tempo mais difícil da minha vida. Eu achava que era pior do que ser o venerável da loja, que é tipo presidente do clube, porque é muito trabalho, muita coisa, né? E a gente talvez vai precisar de pessoas que tenham tempo para se dedicar a isso. É o que eu imagino, né? Que talvez a gente tenha que ver também dentro do grupo algum irmão, algum rotariano, alguma pessoa para compor esse grupo, que seja alguém que tenha esse tempo, né? Um cara que seja aposentado, que tenha esse perfil, né? Porque o próprio governador Miranda hoje ele diz muito, Kênio, eu já estou com tantos anos, eu estou aposentado, João Paulo cuida da JME, os demais, cada um está para um canto, Solange também é aposentada, tal, e eu me dedico quase que 100% ao Rotary, né? Então, é uma situação que a gente talvez tenha que tentar compor o quadro da gente com isso. Mas, assim, como a gente tem aí pessoas já com vivência, com experiência, como o Hinojosa aí, como o próprio Macário aí, podem nos ajudar a dar aí suas palavras aí sobre isso, passar alguma experiência, algum conselho, alguma coisa, para que a gente consiga superar isso aí. Ô, Kênio, eu lembro que em Recife as reuniões do Rotary, elas ocorriam, se eu não me engano, às quintas-feiras, no horário do almoço, no Clube Português, que eu participei de algumas, quando eu era do Rotaract. Justamente porque no horário de almoço era um horário que a pessoa normalmente tirava um dia na semana, um horáriozinho de almoço, para poder participar das reuniões. Normalmente eram as palestras ou, enfim, algumas coisas assim. Talvez tenham outras coisas mais, né? No Rotaract, Recife tem muita reunião. no Rotaract a gente fazia dia de domingo, mas porque para a gente era mais fácil. Então, eu não sei, eu acho que hoje, atualmente, nas nossas condições, para mim também seria melhor quando a gente fosse combinar essas questões no horário de almoço. Eu estou hoje aqui porque eu estou de férias da faculdade, mas quando a faculdade retomar, eu tenho aula todos os dias à noite. Não sei se a gente depois pode ver também essas questões aí. Agora, Marta, lá em Recife, essa questão de ser na hora do almoço está complicando um pouco para aquele trânsito. A pessoa não consegue Complicado. sair para a reunião e voltar para o trabalho. Então, isso Que não aqui é a o gente caso meio que aí. não tem isso, né? Agora, em alguns lugares, tem reuniões na hora do café da manhã, por exemplo. É uma opção, final da tarde. Aí vocês escolhem.
Vai ter muitas ideias, né? Como o Chico também falou aí, a questão da reunião híbrida também, né? Ajuda muito. Para quem é professor, complica ser à noite, realmente. Né? Não Pessoal, tem... rapidinho, deixa eu só dar uma pincelada. Danilo Afogados, sou presidente do RC Afogados. Desculpem, minha câmera não está ligando, porque eu estou via rádio e internet, é muito fraca aqui na zona rural, que eu moro aqui na zona rural. E sou fundador do Rotary Afogados há 15 anos. Eu lhe digo, é uma experiência maravilhosa. A questão de protocolo, essa questão de financeiro, tudo a gente leva na maior naturalidade, são detalhes. Para vocês terem uma ideia, nós pagamos R$50 aqui e, às vezes, quando chega uma per capita, aí o pessoal diz, pessoal, o que é que a gente vai fazer para levantar o dinheiro? Está faltando R$500 para depositar a Rotary Internacional. Vamos fazer uma feijoada. Olha, é uma festa. A farra para fazer essa bendita feijoada, vocês não sabem a festa que é. E vende sem antecipado. A cidade, no dia, vem todinha comprar essa feijoada. É uma briga, porque botou 200 senhas, não conseguiu fazer 250. Olha, termina sendo uma festa. Então, eu lhe digo que tudo consegue se fazer com a maior harmonia. É muito bom. As ações do nosso clube, a gente consegue fazer perfeito. Então, não fiquem preocupados com isso. Arruma-se um tempo. Quando não se está presencial, consegue fazer virtual, faltou uma reunião, relaxem, vai dar certo. Vamos acreditar que vai dar certo. Eu digo isso a vocês. Companheiro, eu sei que muitos clubes fazem isso, mas é proibido. Per capita tem que sair do bolso. Feijoada, rifa, essas coisas, para ajudar em alguma ação social, etc. Tá? Sim, a gente faz, mas às vezes as ações do clube precisam de dinheiro também. Sim, não, ou seja, entendeu? Per capita tem que sair do bolso, não pode sair de feijoada, disso ou daquilo. Mas, olha, aqui a gente junta tudo, pode ser ilegal, mas aqui a gente junta tudo. Tem dia das crianças, aí precisa, vamos supor, precisa aí sim, aí é válido, mas para Per capita aí vai já tudo não juntando pode. no caixa do clube. Até para a pessoa entendeu? Valorizar a sua participação, né, no clube. Pronto, aí a gente termina fazendo e faz o social. Mensalmente a gente faz o social dentro do clube, entendeu? Certo, mas digo, não pode sair, esse dinheiro não pode sair para Per capita, é isso que eu estou dizendo. Pode sair para tudo, menos para Per capita. Entendi. Tá? O doutor Lúcio está no clube ainda ou não? Faltava, no caso, R$12 para a gente completar, né, aquele valorzinho. Mas o doutor Lúcio está no clube ainda ou não? Oi? O doutor Lúcio está no clube ainda? Sim. Ele é coluna, ele é fundador também aqui. Ok. Eu acho que tá bom, né, companheiros, por hoje. Eu dar boa noite também, né? Ficou faltando. Sim, a Francisca. Estava esperando tá você, quietinha Francisca. aí, a Francisca. Boa noite. Obrigada, Kênio, né, por ter me convidado a participar do clube. Além de Kênio, eu tive outros convidados que não estão presentes, mas que assim, me incentivaram a participar. Eu também faço parte, eu sou empresária e faço parte de algumas instituições também, assim como Chico Morato. E eu tenho 2 amigos no Rotary, em Recife, Carlos Vale, que já foi governador, Newton Bandeira, inclusive eles conhecem Júnior, me disseram, falaram muito bem de Júnior, de Leandro. Não, bem eles não falaram. O Júnior não. E eles sempre falam muito do Rotary para mim, né? Que a gente se encontra muito lá em Recife, que eu sou delegada do Sindicato dos Corretores de Pernambuco, e a gente se reúne, e Carlos Vale é presidente do sindicato. E Newton também, então a gente faz parte de algumas coisas juntos lá, eles sempre falam muito bem, inclusive, de vez em quando eles questionavam, Francisca, por que vocês não veem a possibilidade de ter um Rotary lá em Serra Talhada? E aí, quando surgiu essa ideia, eu achei muito interessante para a nossa cidade, que é uma cidade assim que tem muitas pessoas engajadas nesse trabalho social. Eu acho que nós temos, sim, como buscar grandes parceiros para fazer parte do Rotary, né, Kênia? A gente tem Inclusive, eu considero o empresariado de Serra Talhada muito unido, no meu ponto de vista. Assim, a gente se reúne sempre que pode, no CDL para as reuniões e assim sucessivamente. Eu acho que a gente pode desenvolver, sim, em busca desses, não só desses 20, mas de mais integrantes,
Marta fez, acho que não foi Marta, foi Fernanda que fez um questionamento que eu fiquei querendo fazer, mas acabou que ela fez por mim, né? Que são os nossos cônjuges, a participação, lógico, que principalmente para nós mulheres é interessante que o cônjuge faça parte, né? Estejam conosco também. Mas assim, Alexandre, é um prazer, Antônio, estar aqui com vocês e contem conosco, contem comigo. Com certeza. Tá, vamos ver se a gente funda logo esse clube aí. Obrigadão aí, Francisco, pelo... Obrigado pelo... falando um pouquinho rapidinho... pelo apoio. Amanhã... Vamos buscar esse grupo aí, pessoas. Como você diz aí, mais pessoas do que os 20. Mas a gente tem que puxar esses 20 aí para ver se a gente dá o start no negócio, se Deus quiser. Então, Kênio, e uma coisa que você falou há pouco, só para não atrapalhar muito o encerramento, é a preocupação de um dos pilares, que é a questão do tempo, a frequência, né? Graças a Deus, essa flexibilidade ocasionada, infelizmente, por conta dessa pandemia, que fez com que o virtualismo predominasse, hoje é muito tido no Rotary. Então, isso favoreceu muito. Isso favorece muito a adaptação por conta do não presencial. Então, por exemplo, eu faço parte de um clube que, no nosso caso, nossas reuniões são quinzenais. E uma delas é presencial e a outra é virtual. Então, a gente só se encontra uma vez por mês, né? E a outra a gente faz virtual. Então, a gente continua tendo as duas. É híbrida, né? A gente tem a oportunidade de fazer. Uma é totalmente presencial, para que todos os companheiros possam se concentrar e se ver, que eu acho importante o calor humano, o contato. E a outra a gente faz virtual, né? Porque não onera e dá uma flexibilidade para que as pessoas possam assistir a virtual onde tiverem. A gente viu hoje que o Leandro estava nos Estados Unidos e participou. Então, essa virtual é até bom que a gente pode trazer palestrantes até de fora para participarem de uma reunião da gente, sem a gente ter o custo de ter que trazer ele presencialmente para uma plenária, né? Tem todas essas vantagens que, no momento de convidar um companheiro, um amigo, para fazer parte, dizer, olha, eu sei que você não tem tempo, mas o Rotary vai proporcionar um momento para que você, que não tem tempo, possa participar. Porque o que a gente costuma muito dizer que Rotary é para quem não tem tempo. Quem tem tempo vai achar isso banal, não valoriza. A gente sempre costuma dizer que Rotary é para quem não tem tempo, porque a pessoa vai saber administrar o tempo para, naquele momento, ele estar dedicado à plenária do Rotary. Ótimo. Macário, surgiu até uma pergunta aqui. É o seguinte, uma pessoa que estiver participando de um clube de Rotary de outra cidade, né, e aí ele, por acaso, veio morar em Serra Talhada e não está conseguindo frequentar, não está conseguindo ficar regular lá. Ele pode compor esse grupo e vir para formar esse grupo aqui para o nosso clube ou não? Pode e deve. Isso já é uma prática comum do Rotary desde os primórdios. Porque é o seguinte, Rotary é a mesma coisa em todo canto. Então, o importante é você praticar o rotarismo. Então, onde você vai estar, qual clube você vai estar, não importa. Você está numa cidade e você é rotariano daquele clube. Você se muda, você pode solicitar transferência de clube. Então, você passa a frequentar o clube da cidade que você está. Obviamente, o clube que você estava vai encerrar sua associação, vai lhe encaminhar e indicar você para o novo clube e você aceita no novo tranquilamente. O Rotary permite essa filiação, essa modificação. Agora, ele tem que trazer uma carta do outro clube dizendo que pediu desligamento e que está tudo kits lá. Como se fosse uma carta nada consta. Uma carta de quitação. Para não acontecer como todo canto, né? É possível, um companheiro vai, passa 5, 6 meses sem pagar ou sem frequentar e simplesmente sai, aí vai para outra cidade e entra dizendo, eu vim do Rotary e tal. Né? O cara compra fiado numa bodega, não paga, e vai comprar na Entendeu? Aí tem esse lado que nós já ressaltou, que é importante. Qual clube o companheiro veio? Clube tal. Pronto, então vamos entrar em contato com esse clube, saber realmente a procedência, o motivo e tal. E essa carta que nós já falou, realmente, ela valida essa modificação de clube. Bom, pessoal, Kênio, eu queria só pedir para me ausentar, porque agora o dever está chamando, né, Kênio? E eu volto a conversar com vocês aí depois. Prazer estar com vocês aqui. Eu estou na mesma linha de Chico Murado, diretor financeiro da PAI, diretor financeiro da CDL, secretário do Sindicom e do da Academia de Letras e Serra Talhada. Aí só está falta desse salário agora do Rotary.
Mas aí a gente volta a conversar, viu, pessoal? Ok. Pessoal, boa noite a todos Boa noite também. a Eu todo vou me mundo. ausentar Boa de noite. outro compromisso agora às 9 horas. Vamos O encerrar, meu então. caso Domingos. também, Obrigado, viu, Domingos. Um pessoal? abraço. Vou me Vamos despedir aí encerrar. de todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a Preciso todos. sair agora. Nós Então, vamos abraço a fazer todos. as honras. Um abraço. Boa Tchau. noite, Tchau. um abraço. Qualquer coisa é Tá só. bom. Obrigado, Júnior, aí pela. Nada grande, não, Jorge. As Boa ordens. noite a todos aí, Tamo junto. Francisca, Marta, o Kênio, Pio. Obrigada. Todos. Macari, quando puder, disponibiliza a gravação. Pronto, assim que a gente encerrar aqui, ela já inicia a gravação, eu já coloco lá no YouTube e mando o link para o grupo. Nem se preocupe, Marta. Perfeito, E qualquer coisa obrigada. que precisar, tuas ordens, você também, Francisca, Kênio, por aqui, viu? Júnior. Um abraço. Valeu, obrigado, gente. Boa Falou, noite. tchau, tchau. Quem que é Júnior de Natal? Não sei. Tá aqui. Eu sou o Júnior de Recife. Júnior de Natal é meu irmão. Meu irmão. Ah, tá certo. Tá joia aqui. Júnior de Natal é meu irmão. Está convidado, está participando. Se manifesta aí, Júnior. Estou escutando, viu? Eu gosto de escutar. Tá certo. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, gente. Um Boa noite, abraço. obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Marta.